Já pensou em se comunicar na internet através de personagens animados? Ou criar a sua própria websérie, mas sempre achou que isso parece difícil demais ou demorado? Saudações, eu sou o Rodrigo Castanho, sou professor, animador e motion designer. Trabalho com comunicação e design há quase 20 anos e estou aqui para te ajudar a transformar os seus projetos de animação em realidade. Nos últimos anos eu tenho pesquisado diferentes técnicas e ferramentas para simplificar o processo de animação 2D. E nessa jornada surgiu o Character Animator, um aplicativo de animação 2D simplificada que aos poucos se tornou uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Para quem não conhece, o Character Animator é um aplicativo da Adobe Creative Cloud que utiliza a captura de movimento e expressões faciais para gerar animações de personagens em tempo real. Através do microfone e câmera do seu computador, é possível dar vida a personagens para utilizar em projetos de animação ou até mesmo em transmissões ao vivo pela internet. Além disso, também é possível gerar animações manualmente através de controladores de marionete e keyframes na timeline. Essa ferramenta incrível te ajuda a criar desenhos animados, mesmo se você está começando e não conhece nada de desenho ou de animação. Agora, se você já tem alguma experiência com ilustração, design e animação, vai poder utilizar o Character Animator para potencializar o seu processo de trabalho. Outra grande vantagem é fazer parte do pacote de aplicativos da Adobe e poder utilizar os recursos avançados de cada um deles, como Illustrator, Photoshop, Audition, Animate, After Effects e Premiere Pro. Eu já falei em outras oportunidades que ferramentas são só ferramentas, e a melhor e mais adequada para o seu trabalho é aquela que você conhece e se sente confortável de utilizar. Cada ferramenta terá vantagens e desvantagens. A pergunta importante é: qual é a sua principal necessidade? Quando me perguntam se o Animate é melhor que o After Effects ou se o After é melhor que o Character Animator, minha resposta sempre começa com um clássico depende. Cada uma dessas ferramentas é incrível no que se propõe, e você precisa escolher uma que entregue o que você precisa, e não o que outros animadores dizem ser o ideal. Aqui no meu canal eu apresento conteúdos de todos os aplicativos da Adobe para animação. Uso todos eles, às vezes juntos, outras vezes separadamente. Antes de um novo projeto, na fase de planejamento, verifico qual ferramenta vai me entregar o melhor resultado ou o menor tempo de produção. Para os projetos regulares, como a série de vídeos que faço para o YouTube, eu criei um processo que utiliza alguns desses aplicativos. Já testei diversas combinações e realizei as mesmas tarefas em 2 ou mais deles, para escolher o que funciona melhor para mim. Aqui, a necessidade é a otimização do tempo. Minha meta tem sido desenvolver um sistema de produção eficiente que facilite meu processo para que eu possa me focar nos conteúdos. Mas é claro que existem variáveis: conhecimento técnico de cada uma dessas ferramentas, desempenho dos aplicativos com a configuração do seu computador e o estilo que você deseja alcançar. Tudo isso deve ser considerado. Por mais que o Character Animator seja a primeira escolha quando se fala em facilidade e agilidade, há certas tarefas que ele não vai entregar, como a animação tradicional quadro a quadro, por exemplo. Por isso, a escolha do aplicativo que irá trabalhar deve passar pelo teste dos 3 pilares da produção: tempo para estudar a ferramenta, estilo do trabalho e tempo disponível para a produção. Por exemplo, se você deseja um resultado mais próximo do tradicional, vai precisar de mais tempo de estudo e mais tempo de produção. Se o seu objetivo é agilizar o processo de produção e diminuir o tempo de aprendizado, precisa conhecer todas as possibilidades das ferramentas que te entregam isso e criar o seu estilo a partir daí. Como eu te falei há pouco, testei diversas combinações e descobri que, sem dúvidas, o Character Animator é a solução com menor tempo de aprendizado e maior otimização do processo de produção. Em resumo, ele é fácil de aprender e fácil de utilizar. Então passei a testar diferentes estilos de personagem e estéticas de animação para entender os limites da ferramenta. E é aí que a criatividade vai fazer a diferença. Como já sabemos, ferramentas são só ferramentas. O que vai deixar o seu projeto único e incrível é como você utiliza o aplicativo. Em uma rápida pesquisa aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar uma série de estilos de animação feitos com o Character Animator, com diferentes resultados.
Se aprofundar um pouco mais a pesquisa, você vai descobrir como esses projetos foram desenvolvidos. Alguns têm mais tempo de pré-produção e criam diversas possibilidades e desenhos para serem utilizados na hora da animação. Outros apostam no roteiro e talento dos atores ou narradores para obter melhores resultados. Também há projetos com alto nível de desenho e ilustração. E se me perguntarem qual é o melhor, a resposta vai ser novamente: depende. Você conseguiria determinar se Peppa Pig é melhor do que Ben 10 ou Uma Família da Pesada? Cada um tem um objetivo diferente e se comunica com o seu próprio público. A linguagem, cores, character design, roteiro e até a técnica de animação vai ser completamente diferente e direcionada para um público específico. Dentro de um mesmo público também é possível encontrar estilos e técnicas diferentes. Se compararmos BoJack Horseman, South Park e Rick and Morty, 3 séries de grande sucesso entre o público adulto, vamos encontrar diferenças em diversos elementos: narrativa, design, roteiro e estilo de animação. Ok, mas esses exemplos são produzidos por equipes compostas por roteiristas, artistas de storyboard, ilustradores, animadores, sound designers, isso sem contar com os diretores, coordenadores e produtores. O grande desafio é como produzir uma série de animação totalmente sozinho. Para te ajudar com isso, vou compartilhar um pouco do meu processo de trabalho com algumas variações que podem servir para você. Para começar, temos que dividir o processo em 3 fases: planejamento, produção e pós-produção. Na fase de planejamento, você precisa definir o conceito do seu projeto, o que vai falar, para quem vai falar, qual o estilo visual e que tipo de movimentos pretende fazer. Feito isso, é hora de escrever um roteiro. No meu caso, uso uma estrutura narrativa fixa, pois a maioria dos meus vídeos tratam do mesmo assunto. Eu começo separando o conteúdo em blocos. Isso ajuda a organizar o que será apresentado. Ainda em roteiro, eu acrescento informações de troca de câmera. Essa simples ação ajuda a me economizar tempo na fase de animação e disparar as trocas de planos com comandos de teclado no momento da gravação no Character Animator à medida que leio o roteiro. Esse é o tipo de otimização que você pode fazer. Dedicar um pouco mais de tempo no planejamento pode economizar horas de trabalho na fase de produção. Com o roteiro pronto, é hora de gravar a voz. Faço a gravação com um microfone e um gravador portátil. No meu caso, o Zoom H5, mas você pode fazer diretamente no computador ou no seu smartphone. Para essa fase eu indico que pesquise sobre microfones e escolher o mais adequado para o seu ambiente. Uma boa dica são os microfones com conexão USB. Com a gravação finalizada, começa a fase de edição de som. Eu trabalho com Adobe Audition. Aqui, faço uma série de melhorias no áudio, como ajustes de volume e eliminação de ruídos. Depois elimino as falhas e erros de gravação. Na edição, além de retirar o que está errado, faço ajustes no ritmo do áudio com diminuição dos intervalos. Essa fase termina com um arquivo de áudio pronto para lip sync. Agora é hora de preparar o personagem e cenário. Todos os meus desenhos foram feitos no Illustrator. Passo pelo Photoshop apenas para aplicar texturas e organizar as layers. Mas isso é só uma escolha estética. Você pode criar o seu personagem diretamente no Photoshop, no Illustrator ou até mesmo em um aplicativo que exporte arquivos do tipo AI ou PSD. Já fiz testes com Procreate, Adobe Fresco e Affinity, usando um iPad Pro. Funciona muito bem. Independentemente do aplicativo que vai utilizar, o importante é organizar e separar as partes do personagem em diferentes grupos de camadas: cabeça, corpo, olhos, boca, braços e etc. A regra é: tudo que será animado precisa estar em uma layer separada. Claro que isso vai variar para cada personagem. Se ele aparece de corpo inteiro, acima da cintura, se vai caminhar, quais partes terão movimento e quais tipos de movimento pretende fazer. Se você quer possibilidades na fase de animação, elas precisam ser criadas aqui. No Character Animator não é possível desenhar ou criar novas camadas. Terá que trabalhar com o arquivo que criou anteriormente. Depois de finalizar o seu personagem e verificar se as camadas estão devidamente organizadas e nomeadas, é o momento de importar e preparar o Puppet no Character Animator. Puppet é o nome dado ao arquivo PSD ou AI
do personagem importado no Character Animator. Antes de começar a animar, é preciso fazer o rig, a configuração do personagem para animação. Aqui criamos os comportamentos específicos para diferentes partes do personagem, como por exemplo, respiração, piscamento e reprodução de um ciclo de layers. Determinamos a estrutura do puppet com os eixos de rotação e as conexões entre os membros e o corpo. Criamos os controladores manuais e os comandos de controle pelo teclado. A quantidade de controles e recursos vai depender do tipo de animação que pretende fazer. Quanto mais possibilidades você deseja, mais recursos terá que configurar. Quando seu rig estiver pronto, pode começar a animação. É possível animar o personagem em tempo real de uma só vez, através de captura de movimento, fazer o lip sync, controlar o personagem através de comandos do teclado e painel de controle visual. Ou fazer em partes, utilizando keyframes na timeline e os outros recursos de controle, um de cada vez. Eu trabalho em partes. Primeiro faço o lip sync a partir de um arquivo de áudio externo. Depois gravo os movimentos de rosto e cabeça, junto com os comandos de movimento dos braços e rotação da cabeça. Por fim, eu gravo as trocas de plano de câmera e faço os ajustes que forem necessários. Se tudo estiver correto, pode exportar a sua animação. Em alguns casos, o trabalho está pronto. Eu gosto de finalizar no Premiere Pro, mas também é possível passar pelo After Effects e aplicar efeitos visuais, correção de cor e recursos de motion design. No meu processo, produzi no After Effects as vinhetas e transições, renderizei já sonorizadas em arquivo .mov com canal alpha, que podem ser utilizados na montagem final. No Premiere, importo a animação, as vinhetas, transições e os vídeos que serão inseridos para a montagem. E aqui mesmo, eu crio os textos que entram na tela. Antes de finalizar, levo o projeto novamente para o Audition para colocar as trilhas sonoras e criar os controles de subida e descida das faixas musicais. Depois de pronto, é só voltar para o Premiere e fazer o render final. Em resumo, meu projeto utiliza arquivos que foram criados no Illustrator, Photoshop e After Effects uma única vez. E a cada novo episódio, o processo começa pelo Audition, passa pelo Character Animator, é montado no Premiere Pro, sonorizado novamente no Audition e finalizado no Premiere. Este é o meu processo, mas é possível criar variações disso e utilizar mais ou menos dos outros aplicativos. E até mesmo fazer tudo diretamente no Character Animator, inclusive o controle de volumes de áudio. Desde o seu lançamento em 2015, o Character Animator recebeu muitas atualizações importantes. Ganhou recursos avançados de timeline, keyframes, aprimoramento de rig e diversos novos comportamentos. Deixou de ser um aplicativo para animações simples e se transformou em uma importante ferramenta profissional que simplifica grande parte do processo. Ele atende pessoas que querem soluções diferentes, como transmissões ao vivo, animações em tempo real, animações cutout e até quem procura adicioná-lo dentro de um processo que envolve outros aplicativos. Seja para fazer séries animadas, vídeos institucionais ou se comunicar na internet. Então, se você está começando e quer um aplicativo para produzir imediatamente, essa é sem dúvida a melhor opção. Agora, se já conhece um pouco de animação, mas quer otimizar o seu processo, considere migrar para o Character Animator ou incluí-lo no seu fluxo de trabalho. Experimente agora e depois me conte o que achou.